Olá, muito bom dia para você. Que bom que nós estamos aqui. Que bom que você tem saúde. Que bom que a gente tem muitos motivos para agradecer a Deus nesse novo dia. Deixa aqui nos comentários uma razão pela qual você pode agradecer a Deus. Ontem você colocou um pedido de oração. Eu orei por cada um de vocês e hoje eu quero aconselhar vocês a colocar aqui uma razão pela qual você pode agradecer a Deus. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, isso é muito importante, e também ativar as notificações. O texto de hoje é Atos 5, verso 38, e o texto diz assim: Portanto, neste caso, eu aconselho vocês a deixarem esses homens em paz. Soltem. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra o próprio Deus. Quero contextualizar para você, a igreja em Atos está crescendo de maneira assustadora e o Sinédrio, eles querem de todas as maneiras parar este movimento. Eles já tentaram prender aqui o apóstolo Pedro, já tentaram ameaçar, já proibiram de pregar, eles estão tentando frear o crescimento da igreja, até que nesse texto aqui então agora Gamaliel, que é um dos mestres mais respeitados naquele tempo, ele vai falar com esses líderes religiosos que têm um excesso de zelo, mas uma falta de discernimento espiritual, e Gamaliel vai falar o seguinte para eles: olha, se é humano, vai morrer por conta própria. Agora, se é algo que vem de Deus, não tem como vocês pararem isso. E esse texto, então, nos ensina aqui coisas preciosas. Por quê? Porque o grande perigo nesse tempo não era o ateísmo. Não era uma rebeldia escancarada, era algo extremamente sutil, mas que continua acontecendo até hoje no meio da igreja brasileira. Tem muita gente que se acha zeloso, tão zeloso que acha que precisa defender Deus e que precisa defender a igreja, mas na verdade, muitas vezes, ao invés de defender a Deus, ele está lutando contra o próprio Deus. Olha que sutil isso. Olha que perigoso isso, porque tem muita gente que numa tentativa de defender a Deus e defender a igreja está lutando contra o próprio Deus. Por isso, a grande pergunta é: como que nós lutamos contra Deus? Como que nós lutamos contra Deus? E nesse texto eu aprendo, primeiro, resistindo à liderança que Deus levantou. Olha, Deus levantou Pedro, Deus levantou João, mas há muitas pessoas aqui resistindo à liderança deles, porque Deus está usando eles e não eu, então não é de Deus. Deixa eu defender Deus tentando parar esses impostores, deixa eu defender Deus tentando punir essas pessoas que estão usando o nome de Deus, mas na verdade Deus levantou, Deus usou, Deus confirmou, mas eu não consigo aceitar. Então, toda vez que você resiste a uma liderança que Deus instituiu, toda vez que você resiste a uma liderança que Deus colocou, que Deus está usando, você não está lutando contra aquela liderança, mas contra o próprio Deus. Você tem consciência disso? Se Deus colocou aquele líder e você está lutando contra aquele líder, a sua luta não é apenas humana, é uma luta também contra o próprio Deus. Como que nós lutamos contra Deus? Em segundo lugar, nos opondo às mudanças que Deus está conduzindo. Deus trouxe Pedro e João, eles estão trazendo muitas mudanças, um impacto, mas a liderança, os falsos mestres, os religiosos daquela época estão se opondo. Porque não é do jeito que eu gosto, porque não é do jeito que eu acho que tem que ser, eu não concordo e eu acho que não é de Deus. Então esses homens, eles estão dizendo que não é de Deus porque eles não foram envolvidos. Esses homens estão dizendo que não é de Deus porque eles não estão fazendo parte. Esses homens estão dizendo que não é de Deus porque não é do jeito deles. Mas quando eles se opõem às mudanças, eles não estão se opondo apenas aos líderes, mas principalmente a Deus. Você tem consciência disso, que todas as vezes que você resiste a uma mudança que um líder que Deus estabeleceu propôs, você está lutando contra o próprio Deus? A terceira coisa, brigando porque não foi consultado. Como que você luta contra o próprio Deus quando você briga porque não foi consultado? O problema não era o que Deus estava fazendo. Não é
se Deus está curando, não é se Deus está libertando, não é se Deus está salvando. O problema aqui é que Deus não está usando aquela liderança mais. É que Deus não está usando aquelas pessoas. É que Deus não pediu opinião para elas. Então tem muita gente que briga, mas briga porque não está envolvido, briga porque não concorda, briga porque não é do jeito dele. E todas as vezes que você murmura, que você reclama, que você critica alguma coisa que Deus está fazendo através de um líder que ele instituiu, você está lutando contra o próprio Deus. A lógica aqui de Gamaliel é muito interessante, ela é simples e brilhante. Se é humano, vai cair sozinho, você não precisa brigar. Se é divino, ninguém vai segurar. Você pode brigar o quanto você quiser, você não vai impedir Deus de fazer aquilo que ele quer. Se é humano, não precisa da sua briga, vai acabar sozinho. Agora, se é de Deus, Deus também não precisa te consultar, ele não precisa da sua permissão. A aplicação disso é brilhante na vida da gente. Então, antes de você criticar, antes de você falar mal, antes de você resistir, antes de você batalhar, batalhas santas, entre aspas, faça a pergunta certa ao seu coração. Isso está me incomodando porque realmente está errado ou isso está me incomodando porque eu não estou fazendo parte? Isso está me incomodando porque é um erro ou está me incomodando porque não é do meu jeito? Isso está me incomodando porque não é algo que a palavra de Deus diz, é errado, ou está me incomodando porque eu não concordo? Faça a pergunta certa. Às vezes, o ato mais espiritual que você pode ter não é lutar, é sair da frente. Porque se é humano, vai acabar. Mas se é de Deus, você vai lutar em vão. Se é humano, cai sozinho. Se é de Deus, vai prevalecer. Se é humano, não precisa da sua briga. Se é de Deus, Deus também não precisa da sua permissão. Então, talvez, o ato mais espiritual que você possa ter é tirar as mãos, é sair da frente, é deixar Deus agir. Porque se não é de Deus, vai acabar sozinho. Você não precisa brigar. Eu lembro que muitas vezes o meu avô falava assim para mim: Juan, Deus colocou um pastor, só Deus pode tirar. Juan, Deus colocou um líder, só Deus pode tirar. Você não tem que lutar, você não tem que fazer, você não tem que falar. Às vezes o ato mais espiritual que a gente pode ter é sair da frente e deixar Deus fazer, e deixar Deus tratar, e deixar Deus agir. Hoje isso tá aí no seu coração e tá te incomodando, por quê? Porque realmente tá errado ou porque não é do seu jeito? É porque realmente tá errado ou porque você não concorda? É porque realmente tá errado ou porque você não está envolvido? Para, meu irmão e minha irmã, de lutar contra Deus. Você tá comprando uma briga que não vale a pena. Não tem como ganhar de Deus. As consequências de alguém que luta contra Deus são pesadas demais. Você pode até achar que você está defendendo a igreja. Você pode até pensar que você está defendendo Deus, mas muitas vezes você está lutando contra Ele. Então vamos orar? Pai, nos dá discernimento espiritual para a gente discernir o que está acontecendo. Nos dá sabedoria para a gente entender e humildade, Deus, para reconhecer. Se em algum momento, Deus, nós estamos lutando contra o Senhor, nos perdoe. Não era a nossa intenção e nem a nossa motivação. Nós fizemos isso por engano, por equívoco, mas nós te pedimos perdão e nos ajuda para que a partir de hoje nós nunca mais lutemos contra o Senhor. Nos dá discernimento espiritual e sabedoria no agir e no proceder, para que sejamos sábios em toda e qualquer situação, Pai. Essa é a oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. Compartilha esse devocional com alguém que você sabe que precisa. Compartilha com alguém que você ama e você sabe que está lutando contra Deus, para que hoje essa pessoa possa se arrepender e encontrar no Senhor perdão para a vida dela. Um grande abraço, que Deus te abençoe muito e até amanhã.